Olá, meus amores, aqui é a tia Paula mais uma vez, certo? Peguem, por favor, o livro de vocês de português e abram na página 52. Nós temos aí, registrando os compromissos, boletos e faturas, certo? Então, ainda dando continuidade ao assunto de agenda, né? Então, tem tudo a ver com esse conteúdo de agora. Observe mais uma agenda. A agenda que você viu anteriormente era de Lucas. Desta vez você vai ver a da mãe de Lucas. Então veja só, aí temos aí terça 10 de setembro. Então aí ela lançou na agenda dela alguns compromissos, alguns boletos, né, com relação à sua vida pessoal. Então temos aí, esta também é uma agenda escolar. Como é possível saber? Então, assim, nós percebemos que não é uma agenda escolar, é uma agenda pessoal, né? Onde ela registra seus compromissos, suas contas a pagar, né? Então, ela faz uma sequência de horários, né? De que ela vai resolver essas questões. Então, temos aí, qual é a principal diferença entre essa agenda e a agenda que analisamos anteriormente, que foi a de Lucas? A de Lucas, assim, você percebe que era uma agenda voltada para compromissos da escola, né? Ele estava lá registrando que não tinha aula de educação física, com relação ao material que tinha que levar para a aula, que ele tinha dito que tinha ido na casa de, provavelmente, uma colega. Já nessa agenda da mãe de Lucas, o que pode observar que ela coloca na sua agenda coisas relacionadas às tarefas e pagamentos, né? Registrando pagamentos que ela tem que fazer com relação ao seu dia a dia ou da sua família, certo? Muita gente também faz isso, pega a agenda e anota lá. A lista, por exemplo, dia 22 de maio, tenho que pagar água, conta de água, de luz, conta telefônica. Então as pessoas se organizam para ela ter, assim, com essa organização, ela não esquece das datas, como também ela sabe qual é o valor que ela vai precisar ter em mãos naquele dia para pagar aquele boleto, né? Ou fazer débito em conta, ou pagar online, né? Que muita gente agora faz uso desses recursos. Então, na página seguinte, na página 53, vamos lá. Veja só, na página 53 temos aí campos e itens da fatura. Você já pode ter observado alguma fatura aí do papai, da mamãe, com relação, pode ser uma fatura da conta de Energisa, pode ser uma fatura de plano de saúde, uma fatura do boleto da escola, né? Tem inúmeras faturas, né? Faturas de uma loja que compra lá roupa, sapato, enfim. Seja qual for, mas geralmente as faturas, ela tem quase que a mesma estrutura, né? Vai ter o campus com dados do cliente, da pessoa que comprou, com endereço, cidade. Vai vir logo após, vem a discriminação da data de compra, do valor da compra, se foi parcelado, se não foi. Geralmente nessas lojas de departamento, tem várias lojas, né, por todo o país, então vem dizendo lá qual foi a loja que foi comprada. Aí por último tem lá o valor total da fatura, tem um valor mínimo, se às vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar a fatura toda, tem um valor mínimo específico, e logo abaixo tem o que nós chamamos de aqueles dígitos lá, que é o código de barra, né? Que quando a gente vai pagar, precisa da existência desse código de barra para fazer o pagamento. Então veja aí, a fatura é um documento emitido pela empresa que vendeu o produto ou prestou o serviço. Apresenta informações detalhadas sobre o que está sendo cobrado e pode apresentar ou não um código de barras para pagamento. Então, veja o que eu falei para vocês. Então, em uma fatura, ela vem detalhes da compra, de quem comprou, a data, qual é o valor a ser pago e traz o código de barras que você precisa para efetuar esse pagamento.
né? Então ela vem dizendo o dia da compra, se foi parcelado ou não, quantas parcelas foram, vem tudo isso. Se você pagou uma fatura anteriormente fora da data e vem cobrando aí, vem aí os juros, a multa, então tudo isso está inserido na fatura. Então essa fatura vem tudo discriminado com relação à compra ou à prestação de serviço feito por uma empresa. Prosseguindo, na página 54, nós temos aí, vamos lá para a página 54, certo? Continuando aí com o livro de português, certo, gente? O assunto aí de redação, ainda falando sobre a questão da fatura, como eu disse para vocês. E aqui tá dando a indicação aí para vocês com relação aos campos existentes, né? O que cada um significa. Aí tem o local onde tem os valores, tem o vencimento, temos aí os dados, né? O banco, o nome do banco que está sendo emitido a fatura, e temos aí. Agora observe um boleto, o documento será usado para pagar a escola. O terceiro compromisso da agenda. Então, veja só, e lá embaixo, veja que tem um lapisinho, aí temos aí, o boleto, chamado também de boleto bancário, é sempre emitido por um banco a pedido do credor, aquele que vai receber o pagamento, para um devedor, aquele que vai pagar. Então, credor é aquela pessoa que oferece o serviço ou faz a venda de um produto, e o devedor é a pessoa que contratou aquele serviço ou comprou aquele produto e tem que pagar por esse serviço, né? Ou por esse serviço ou por esse produto. E aí temos aí a estrutura de um boleto, que a maioria seguem essa mesma estrutura, onde eu vou ter aí primeiramente lá o nome do banco, depois eu vou ter especificando onde eu posso pagar, quais são as redes bancárias. Tenho também a questão do vencimento, a questão do valor, né, dessa fatura. Temos também a questão do código de barra. Então, ela vem bem completa com relação a todas as informações que o devedor precisa, né? Qual foi o banco emitido, qual é o vencimento da minha fatura, qual é o valor da minha fatura, após o vencimento, onde é que eu posso pagar, se eu posso pagar, tem no campo lá embaixo, no campo 6, certo? Tem lá o código de barra que é necessário. Então, assim, veja que a agenda, ela pode ser utilizada de várias formas, desde a agenda escolar a uma agenda pessoal, onde eu vou estar relatando ali a questão do meu trabalho, do meu dia a dia, dos meus boletos a pagar, das minhas contas. Então, a agenda eu também faço uso também nesse sentido, certo? Não é só a agenda escolar, ela também serve para fazer as anotações dos compromissos que eu tenho, dos boletos que eu tenho a vencer, que eu preciso pagar, a questão das datas de cada um, os compromissos que eu terei no meu dia a dia. Então, a agenda também é utilizada para esse fim. Então, vamos lá. Agora nós temos aí a atividade, né? Temos a atividade aí na página 55 e vamos ver o que foi pedido. Na página 55 temos aí, tem um pequeno texto, né? Vamos lá, o que é esse texto, quais são as informações que foi dada nesse texto. Como funciona o código de barra? O código de barra, gente, tem aquelas barrinhas pretas no final dos boletos e também logo abaixo dessas barrinhas tem um número correspondente, que é enorme, certo? Depois você peça aí para a mamãe e o papai mostrar uma fatura para vocês ter uma noção melhor, né? No livro está ilustrativo, mas você vê uma fatura assim em mãos, você tem outra visão. Aí vamos lá, como funciona o código de barras? O código de barras nada mais é do que a representação gráfica da sequência de algarismo que vem impressa logo abaixo dele. A vantagem das barras é que elas podem ser identificadas rapidamente e sem risco de erros por aparelhos portáteis de leitura óptica
como os usados pelos caixas de supermercado, mas o que realmente importa para identificar o produto é a sua sequência numérica, que também pode ser digitado manualmente pelos caixas. Então, tem lá o código de barra e a gente tem aquela que parece uma lanternazinha, que é chamado aí de leitora óptica. Então, se na hora que o caixa pressionar sobre esses códigos de barra e não fizer a leitura, ele pode digitar aquela sequência numérica que vem abaixo dessas barrinhas, que também será correspondente àquele boleto. Aí nós temos aí, para entender o texto, quais compromissos da agenda da mãe de Lucas indicam necessidades de pagar boletos e faturas? Então, vocês vão observar lá a agenda e vão citar esses compromissos aí que a mãe de Lucas tem. Na segunda questão, temos aí, você já viu a definição de fatura e de boleto? Agora verifique as contas que a mãe de Lucas tem a pagar e complete corretamente as lacunas a seguir. A conta de tracinho é uma fatura, pois foi enviada diretamente pela empresa que prestará o serviço e apresenta informações detalhadas. Já a conta da tracinho é um boleto, foi enviado por um banco a pedido de uma empresa que prestou um serviço. Então, veja só. Nós temos a faturas. Faturas é quando eu compro determinado produto no cartão, né? E aquelas faturas são emitidas, né? Porque você foi o quê? Comprou esse produto e foi feito a crédito, no cartão de crédito, e vão ser lançadas essas faturas. E os boletos são enviados por empresas que prestou determinado serviço, por exemplo, a empresa de internet, a escola, né? Enfim, outros segmentos que podem enviar os boletos a ser pago por esses consumidores. Aí tem número 3. Considerando que você já aprendeu a respeito de código de barras e da relação deles com boletos e as faturas, qual seria a importância desse item? Aí vocês vão responder, né, e vão dizer por que é importante. Porque ele facilita o pagamento, né, a questão desses códigos de barra. E assim é mais rápido. Quando passa pela leitora, automaticamente ele já reconhece, já mostra até o valor da compra. E manualmente, às vezes, pode correr o risco de digitar um número errado que não é correspondente àquele boleto ou àquela fatura, certo? Então, o assunto desse momento ainda está relacionado à questão agenda, dos compromissos, né, da questão de faturas e boletos, que faz parte, né, da vida adulta, né, das pessoas, né? As crianças ainda não têm essa preocupação com relação a pagamentos, a entender o que é um boleto, o que é uma fatura, mas vocês acabaram de ter conhecimento aí, né, que o papai e a mamãe lidam muito com essa questão de fatura e de boletos, certo? Nossa aula de português fica por aqui e nós vamos agora para a aula de história. Peguem, por favor, o livro de vocês e abram aí na página 223, certo? Ainda continuando com os indígenas, né? Vamos ver aí mais informações. Temos aí a organização social e política dos povos indígenas. Então, quando estudamos as sociedades indígenas ou não indígenas, precisamos observar alguns aspectos importantes. A forma como essas sociedades se organizam no passado é fundamental para o entendimento que elas representam no presente. Quando falamos em organização social e política, estamos buscando compreender se há diferença entre os indivíduos dessa sociedade, qual é o papel dos homens, o papel das mulheres, o espaço das crianças, entre outros questionamentos importantes. Para analisar esses aspectos, vamos estudar os tupinambás. Então, gente, qualquer sociedade existe organização.
Porque se não houver uma organização, seja na sociedade, no grupo familiar, na escola, aí tudo vira uma bagunça. Então a gente precisa organizar, né, o que cabe a cada pessoa, qual é o direito da pessoa, qual é o seu dever, para que a gente possa viver em harmonia e paz, e que a gente possa desfrutar do mesmo espaço, de uma mesma convivência, mas de maneira organizada. Então aí temos aí a Organização Social dos Tupinambás. Então veja lá que nas aldeias também eles seguiam uma organização, né, entre os homens, mulheres e crianças. Cada um tinha sua atividade definida. Então os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela construção das ocas, né, pela defesa da tribo. Eram os homens, cabia aos homens da tribo Tupinambá nessa questão. As mulheres faziam o quê? As mulheres eram responsáveis em fazer o cultivo, né, da mandioca, do milho, iam recolher o plantio, né, porque os homens plantavam e as mulheres é que faziam a colheita, cuidavam das crianças, né, e da casa. E as crianças, elas aprendiam com os adultos. Então, assim, muitas vezes as crianças acompanhavam seus pais nessas tarefas e elas ficavam observando, porque o conhecimento nas tribos indígenas era transmitido pelas pessoas mais velhas, de geração para geração. Então, as crianças aprendiam muito com os adultos, com o pajé, né, que o pajé era chamado curandeiro da tribo. Então, como ele era uma pessoa de mais idoso, já tinha mais conhecimento, ele era o responsável em passar esse conhecimento para as crianças. Aí temos aí, nas aldeias indígenas dos Tupinambás, habitantes do litoral, quando os portugueses chegaram, a partir de 1500, todos os seus integrantes trabalhavam para o bem da comunidade. Os homens eram responsáveis pela caça e pesca, pela construção das casas, pela fabricação de armas e, quando necessário, pela limpeza do terreno para as plantações. Eles também ensinavam os mais jovens as tradições do seu povo. Então, que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Então, os homens tinham assim, eles ficavam com os trabalhos mais pesados, mais braçais, né? Então, a questão da construção da casa, da limpeza do terreno, de caçar, de pescar. Aí vamos lá, as mulheres cuidavam das crenças, plantavam, colhiam os frutos e preparavam os alimentos e as bebidas. Elas também confeccionavam os objetos de uso familiar, como cesto, redes, potes, vasos de argilas ou de barros, enfeites de penas e contas, além de instrumentos musicais como a flauta. Todos dormiam em redes. Então, veja só, então tinha toda essa organização para que tudo na aldeia funcionasse perfeitamente bem. Então, todos já sabiam qual eram as suas tarefas na tribo. Então, não precisava ninguém estar mandando ou discutindo quais eram as tarefas de cada um. Então, isso entre eles já era determinado. Os homens sabiam quais eram as suas tarefas que eles tinham que fazer, como eu disse, defender a tribo, limpar o terreno onde ia ser a construção da casa, de caçar e de pescar. As mulheres tinham que fazer o quê? Colher, né, os alimentos, fazer a comida, confeccionar os objetos para ornamentar a casa, os cestos, né, a questão também das bebidas, também ficavam por conta das mulheres. Então, essa organização social dentro da tribo indígena fazia com que as coisas acontecessem de forma corretamente e para que todos tivessem uma boa convivência, certo? Aí tem aí, na sua casa, alguma divisão de tarefa entre seus pais e vocês? Na sua casa, você é responsável em executar alguma atividade? Quais são? Eu quero que vocês escrevam aí para mim e façam a listagem do que você é responsável: arrumar seu quarto, forrar sua cama, lavar um prato, varrer uma casa, não sei. Eu quero que vocês escrevam aí quais são as atividades que vocês desempenham dentro da casa de vocês. E agora nós vamos para a página 224, certo? Que temos aí uma atividade. Vamos lá, coloquem, por favor, na página 224 vocês.
E temos aí, vamos lá, na página 224, segue aí um texto ainda falando sobre os Tupinambás, né? Essa tribo aí que nós acabamos de falar sobre a sua organização social. E temos aí, entre os Tupinambás, o líder era o homem mais generoso da aldeia. Para outros grupos indígenas, contudo, poderia ser o homem mais idoso ou mais corajoso. O papel do líder era pensar no bem de todos os habitantes da aldeia. Então, o pajé tinha uma função de muito destaque na aldeia, porque além de ser o mais velho, né, ele tinha muito conhecimentos para passar para os mais jovens, né, e ele era uma espécie de curandeiro. Ele tinha assim muito conhecimento de ervas para curar quando os indígenas ficavam doentes, então todo mundo recorria ao pajé. O texto a seguir é sobre como os Tupinambás viviam e organizavam sua comunidade. Esse grupo indígena era muito numeroso e ocupava várias partes do litoral do Brasil. A cooperação e a solidariedade eram elementos importantes na vida dos Tupinambás, o que fazia com que na aldeia ninguém passasse fome quando não havia alimento disponível. Normalmente o produto da pesca, da caça, da coleta e das atividades agrícolas pertencia à família que o produzia. Mas na época de escassez, os alimentos eram distribuídos de forma a atender às necessidades de cada membro do grupo. Do mesmo modo, não havia ricos e pobres. Ser generoso na distribuição de bens era uma forma de ser reconhecido como pessoa de prestígio na comunidade. Então veja aí que está em destaque esse termo cooperação e solidariedade. E nos remete ao momento que nós estamos vivendo hoje, né mesmo? Assim, diante dessa pandemia, nós sabemos o quê? Que muita gente não está trabalhando, né? Que é os chamados profissionais autônomos, que trabalham por conta própria ou que tem o seu próprio estabelecimento comercial, é dono de sua própria empresa. E nós sabemos assim que alguns estabelecimentos não estão podendo funcionar nesse momento. Então muita gente está aí sem ter como tendo uma renda como tinha antes. Então nesse momento é de grande importância que haja cooperação entre os familiares, entre os amigos, entre os vizinhos e a solidariedade de você doar um pouquinho. Então temos aí cooperação, quando todos trabalham junto, colaboração entre pessoas. E solidariedade, ajuda, amparo, auxílio, né? Então você nesse momento, se você pode ajudar um amigo, um parente, um familiar, façam isso, né? Que as pessoas vão ficar muito agradecidas e contentes com esse seu gesto. Retornando à nossa atividade, nós temos aí, na sociedade em que você vive, valores de cooperação e solidariedade, como esses vividos pelos Tupinambás estão presentes. Então aí você vai dar uma resposta. Se você achar que sim, você vai dizer como esses valores estão sendo trabalhados na sociedade que você vive. Na segunda questão, em seu caderno, faça um desenho que represente os valores de cooperação e solidariedade. Então, se tem lá, cooperação é quando todos estão trabalhando juntos, né? Todos estão colaborando. E solidariedade, ajuda, auxílio, amparo. Então, vocês vão fazer 2 desenhos mostrando esses 2 valores aí em uma sociedade, em uma comunidade, certo, gente? Quero ver bem caprichado esses desenhos, bem bonito, e mandando para a tia. Ainda continuando com história, nós vamos lá para a página 220, voltamos para a página 223, certo? Ou melhor, nós já vimos a 223, a 224 e agora faremos a 225. Vamos lá, prosseguindo. Temos aí costumes indígenas, certo? Então vamos lá ver aí quais são as informações que o autor nos proporcionou. Então eu tenho aí, só um minutinho. Então tem aí, costumes indígenas. Os indígenas usavam vestimentas diferentes das roupas que os portugueses usavam quando aqui chegaram. Feitas de palhas, penas e tecidos, as vestimentas indígenas também
também variavam de aldeia para aldeia, de cultura para cultura. As vestimentas e as pinturas corporais realizadas pelos indígenas formam um conjunto de símbolos importantes para eles, por meio dos quais os indígenas expressavam a sua cultura e a sua identidade. Então, veja só, como sabemos, os indígenas viviam assim, não faziam uso de muita roupa. Então, eles viviam quase nus e tinha também o seu corpo pintado, né? E esses desenhos feitos no corpo traziam um significado para eles. Muitos grupos indígenas do passado usavam pinturas corporais e atualmente ainda são muito frequentes entre os indígenas. Cada aldeia desenvolvia uma forma de pintura corporal que simbolizava aquele povo, embora algumas aldeias não tivessem o costume de realizar pinturas corporais. As tinturas eram obtidas de itens da natureza, como o urucum, o jenipapo, o açafrão também era utilizado para fazer essas pinturas. Na atualidade, também é muito frequente ver adultos utilizarem maquiagem ou tatuagens. Então, veja aí que o autor remete e faz uma comparação com relação às pinturas corporais utilizadas pelos indígenas e as maquiagens que hoje nós fazemos, ou as tatuagens, né? Que tem pessoas que tatuam o corpo e fazem aqueles desenhos, e aqueles desenhos que elas escolhem têm um significado, simboliza alguma coisa, um acontecimento, às vezes faz caricatura do filho, da mãe, do pai. E a maquiagem, né? A depender da maquiagem, vocês, principalmente as meninas, né? Gostam muito de maquiagem, então assim, você faz uma produção, vai para uma festa, né, uma determinada festa, então a maquiagem é de um jeito. Se você vai somente, vamos dizer, assistir uma missa, já é uma maquiagem mais suave. Então, cada maquiagem vai transparecer uma emoção diferente, vai ser feita de maneira diferente, mas são mais arrojadas, com cores mais vibrantes. Outras já são mais tranquilas, com umas cores nos tons pastéis. Bem assim, eram essas pinturas indígenas, né? Cada pintura com o seu símbolo era utilizada de alguma forma e representava algo para eles, ou momento de alegria ou de tristeza, mas essas pinturas tinham o seu significado. E aí, traz aí o autor fez uma pergunta. Você acha que as pinturas corporais indígenas têm alguma semelhança com o hábito de usar maquiagem e tatuagem dos adultos? Por quê? Então aí isso é uma resposta pessoal, então vocês vão me informar o que vocês acham. Se existe uma relação, quando você faz essa comparação das pinturas indígenas e hoje com as maquiagens que as mulheres utilizam e as tatuagens, tanto homens como mulheres fazem, se existe uma correlação entre essas pinturas indígenas, essas maquiagens, essas tatuagens, eu quero que vocês me apresentem qual o posicionamento de vocês, o que vocês acham disso aí, se vocês acham que existe relação ou não tem nada a ver uma com a outra. Então, aguardo a resposta. Continuando ainda com o livro de História, nós vamos lá agora para a página 226. Certo? Coloque lá na página 226 e aí temos mais um texto sobre os indígenas, né? Esse livro 2 tem uma ênfase muito grande com relação à cultura indígena, então percebam, constantemente a gente sempre está falando sobre os indígenas, sobre sua cultura, sobre seu comportamento, sobre seus instrumentos, o modo como era organizado a tribo, certo? As lendas, os mitos referentes a esse povo que muito contribuiu para a formação do povo brasileiro. Leia a seguir um relato sobre costumes indígenas. Entre as tribos de Xingu, os homens se pintam uns aos outros antes da luta corporal que praticam com frequência. As mulheres, caiapós, usam os dedos para pintar o corpo com genipapo. Os tiriós do norte do Pará pintam ou tatuam elaborados desenhos geométricos nos rostos das mulheres. Algumas tribos possuem marcas padronizadas, círculos nas bochechas para os carajás.
listras horizontais cruzando as bochechas para os cintas largas. Preto em torno da boca para os jurunas. E assim por diante. Então percebam aí que cada tribo, né, apesar de todos serem indígenas, mas cada tribo tinha a formação dos seus desenhos, tinha a sua identidade própria. Então, cada um tinha um jeito de fazer essas pinturas no seu corpo. Aí, após esse texto, traz aí algumas perguntas e temos: qual é a marca padronizada do carajá? 2. Qual é a marca padronizada do cinta larga? 3. Qual a marca padronizada para os jurunas? Tudo vocês vão encontrar nesse pequeno texto aí, certo? Tá informando de que maneira cada tribo pintava seu corpo. Na quarta questão temos aí: as pinturas corporais são muito importantes para os indígenas. Vá até a página 39 do material de apoio e desenhe as marcas padronizadas dos povos indígenas citados no texto. Então, essa quarta questão aí, vocês vão até o material de apoio, na página 39, lá já tem um espaço todo organizado, e vocês vão fazer os desenhos de cada tribo, como foi relatado aí, certo, gente? Preste bastante atenção, procure usar as cores definidas aí para cada grupo, né? Vamos citar lá o último, os jurunas. Veja que ele botava o quê? O preto em torno da boca, né? Então, use somente o preto para identificar essa tribo. E por último, a página última de história, nós temos aí a página 227. Coloquem aí na página 227, certo? E nós temos aí mais uma atividade ainda se referindo aos indígenas. Aí temos aí: quais enfeites corporais são produzidos pelos indígenas? O que eles produziam? Os cocares, né? Brincos. Vocês vão escrever aí. Na sexta questão, você percebeu que os indígenas usavam os materiais que a natureza fornecia, sem prejudicá-la, preservando assim o solo, as águas, a vegetação e todos os animais? Atualmente, como a nossa sociedade preserva a natureza? Então, aí ele trouxe uma questão assim para você pensar e fazer uma comparação. Nós sabemos assim que os indígenas sempre obteve a sua sobrevivência com os produtos retirados da natureza, mas eles tinham uma preocupação de não destruir, de não desmatar. Eles somente caçavam somente aquela quantidade para a sua sobrevivência, nada em larga escala. Então, assim, a questão das ervas medicinais que eles precisavam para fazer os remédios, suas bebidas, então ele pegava somente aquela quantidade que iam precisar. Infelizmente, hoje a gente já vê uma visão totalmente diferente, né? Nós sabemos que há uma desordem na questão do desmatamento, né? A gente tem grande parte da nossa Amazônia desmatada. E assim, se o ser humano tivesse a plena consciência, assim, não, derrubei tantas árvores, eu vou fazer o replantio em dobro daquelas árvores que foram derrubadas, então a gente não tinha, não ficava tão temerosos em ver essas espécies, preocupados com essas espécies entrar em extinção, tanto com relação à nossa flora, como com a nossa fauna. A gente sabe que a gente tem várias espécies de vegetações que estão quase que extintas. Por exemplo, no pau-brasil a gente só tem uma pequena quantidade, né? E com relação aos nossos animais, devido à caça predatória exagerada por parte dos seres humanos, tem alguns animais que estão aí na lista de seres extintos, né? Então, é necessário que a humanidade, né, reveja, né, alguns comportamentos, que procure fazer a preservação do nosso meio ambiente, porque, afinal de contas, nós somos seres consumidores, são lembrados das ciências, e nós necessitamos de buscar nosso alimento. A gente não tem essa capacidade de produzi-lo, mas a gente deve fazer isso de maneira consciente, que a gente não prejudique
dos nossos rios, nossos mares, nossas florestas, nossos animais. Certo, gente? A nossa aula de história fica por aqui. E nós vamos prosseguir depois com um novo encontro, certo? Nesse momento aqui, esse momento que nós debatemos, que eu expus para vocês algumas explicações sobre a questão dos boletos, das faturas, com relação ainda à cultura indígena, falando sobre suas pinturas, sobre a organização, né, da sociedade indígena, de que maneiras ele se organizava para que tudo acontecesse de melhor forma. Então, esse momento se encerra por aqui, né, e até o nosso próximo encontro. Como sempre, um grande abraço, fiquem com Deus e espero que vocês estejam bem. Em breve nós estaremos juntos, né, para dar continuidade ao nosso trabalho.